como esse time tem bons gatilhos de pressão, cara. Principalmente no meio campo. Sim, você marca num 5-4-1 ou num 5-3-2, o teu volante meia que está ali fechando o espaço ou uma perseguição. Cara, quando o time adversário vem trabalhando a bola, sempre tem um gatilho de pressão muito bem feito. Nesse jogo contra o Internacional, isso aconteceu a todo momento. E por conta disso também, o Inter não conseguia progredir. Tinha muita dificuldade. Ou era o Nonato, ou era o Hércules, como você trouxe, ou era o Martinelli. E aí independe de quem faça isso, mas é muito bem orientado. Todo mundo sai junto. Mas esse teu elogio justifica a não escalação e quanto o Ganso tem sido preterido. Porque você não consegue fazer isso se ele tá em campo. Você tem qualidade técnica, que é um jogador que, talvez do futebol brasileiro, que tenha mais qualidade técnica com a bola no pé. Só que você não consegue fazer determinadas coisas. E o teu elogio vai diante a não escalação do Ganso. Mas entra muito no que a gente falava sobre o Pedro no Flamengo, né? Pô, o Pedro é muito qualificado, ninguém questiona. Mas, pô, o sem bola do Pedro tava pífio, tava complicado, tava entregando pouco. E aí valia a pena você ter o Bruno Henrique, valia a pena você ter o Juninho, que são jogadores menos qualificados e que entregam mais sem bola. A qualidade do Ganso pro Nonato é uma diferença inacreditável. E o reserva é o Lima, tá? E o Lima, exato. Ainda assim, o Nonato entrega muito sem bola. Muito mais que o Ganso sonharia em entregar nesse momento da carreira, pô. E aí não tem como. Aí é uma escolha até fácil pro Renato em não ter o Ganso no time. E assim, a pressão é o ponto de maior destaque do Fluminense no Mundial. A gente pode falar que o Fluminense tinha muito bem a bola e conseguia construir bem. A gente pode falar individualmente do Arias, que foi um colosso nesse Mundial. Mas a pressão do Fluminense é o maior destaque. A maneira com que se conseguia amarrar a Internazionale, amarrar o Borussia Dortmund na pressão ofensiva e na pressão pós-perda de posse. A maneira com que conseguiu tirar a transição do Al Hilal com a pressão pós-perda para não gerar esses contra-ataques. Do Al Hilal, Al Hilal, né? Tá certo, Al Hilal. Achei que eu tinha confundido os Als aí, mas é o Al Hilal. Ainda assim, é um Fluminense que tem a pressão como maior destaque do Mundial. E acho que isso é a principal herança do que foi esse Mundial pro Fluminense. E que o Renato conseguiu encontrar esse esquema muito interessante desse 5-2-3, que é um Fluminense que consegue sempre estar igual na última e na primeira linha de marcação. Isso é importante demais e acho que torna o Fluminense no time forte que é hoje. Tem que melhorar no Campeonato Brasileiro, mas é um time forte ainda assim. E daí também sobre o gatilho de pressão, a escalação do Everaldo, né? Sim. O Cano ficou no banco e nem entrou. O Cano estava... Eu até fui procurar melhor aqui pra ver se tinha acontecido alguma coisa. Estava no banco e não entrou na partida. O Cano é melhor... Eu nem reparei no Germán Cano, né? Eu ia falar outra coisa, né? Nem reparei no Germán Cano, cara. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, né? Vocês já viram um corte aqui, vocês são muito traíras, né? Nem reparei no Germán Cano, cara, por conta da grande partida do Everaldo. E assim... Vamos baralho, nosso 9 é o Everaldo, né? Finalmente ele tá finalizando o gol, cara. Não, isso foi legal, né? Porque daí teve toda a história do Mundial, o Everaldo não finaliza, daí no mata-mata ele vai e faz 2 gols e condiciona que golaço, o Fluminense, golaços, né? Nossa. Fora de casa, no Beira-Rio, contra o Internacional, com o adversário muito forte, você sai vencedor e vai agora pro Maracanã, já numa condição muito melhor. E assim, como o futebol é engraçado, né? Sim. O Fluminense de 4 derrotas seguidas do mundo. O Fluminense, que é o melhor time do Brasil no Mundial, perde 4 seguidas, já joga uma pressão gigantesca, já é o pior time do mundo. Agora ganha do Inter, a gente já tá falando muito bem do Inter. Você vê como o futebol é uma gangorra absurda. Não, uma loucura, né? E quem imaginaria, né, Will, esse cenário de novo do Fluminense vencer no Beira-Rio, cara, da mesma forma como venceu antes da pausa aí pro Mundial, né? O Fluminense sim está a um passo das quartas de final? Cara, não acho. Acho que por conta de não ter mais o gol fora de casa, acho que os 2 confrontos, tanto que a gente falou Corinthians e Palmeiras e agora a Fluminense Internacional, eu acho 2 jogos abertos. Naturalmente, o Fluminense se coloca e se condiciona numa situação muito boa. Mas para mim não é nenhum absurdo o Internacional ter condição de levar a partida pros pênaltis ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que o Fluminense assume o favoritismo, chega numa colocação muito melhor, chega numa situação muito melhor para a partida, mas assim, ainda acho um jogo que tem suas possibilidades. Para Corinthians e Palmeiras é 60-40 eu ia puxar isso agora, você mandou bem demais. 60-40 Corinthians. Para Internacional e Fluminense é 70-30 pro Fluminense. A vitória fora de casa, os 2 gols de diferença. É só torcedor gosta, né? É um gol, desculpa, de diferença, tá certo. Então, mas ainda assim, 70-30, tá? 69-31. Isso, então. Mas enfim, acho que é uma vantagem muito interessante, é uma vantagem que para decidir em casa é muito boa e acho que essa vitória fora de casa, essa atuação que teve o Fluminense
Não garante, obviamente, o Fluminense nas quartas de final. Futebol é futebol e todo mundo sabe que tudo pode acontecer. Mas o Internacional fica em bastante desvantagem para ter que resolver a parada no Maracanã. Acho que é 70-30. Clássico, né? Corinthians e Palmeiras, as distâncias se colocam menores dentro do clássico. E acho que um gol dentro do Corinthians e Palmeiras, ele significa mais do que um gol entre Fluminense e Internacional. Porque o Corinthians e Palmeiras é muito mais nervoso, é muito mais truncado, é muito mais pegado e fazer um gol é muito mais difícil. É menos jogado, né? Exatamente. Fluminense e E Internacional. uma expulsão, por exemplo, condiciona completamente a partida, né? Com certeza. Então eu acho que o Flu e Inter, acho que a vantagem do Fluminense é maior do que conseguiu o Corinthians nesse momento, até porque vai decidir em casa o Fluminense e o Corinthians decide fora. E pra você, Will? Olha, eu Quer brincar de porcentagem? 55-45 Corinthians e Palmeiras, tá? Acho até mais equilibrado. você nessa. Palmeiras dentro de casa, enfim, acho que gera um equilíbrio. E ali um 65-35 Fluminense e Inter. Naturalmente, a vantagem do Fluminense é muito boa. Você vencendo o Beira-Rio, onde o Inter, né, sempre sobressai bastante, é muito boa, mas é aquilo que eu falo. Tem que tomar cuidado, porque o Internacional tem condição, tem um bom time. Claro, tem um sim. bom time. Tem condição de chegar. Agora você tá perguntando? Vai pra você a pergunta. Não, achei que vocês foram bem, cara. Eu tô mais pra 55-45 no clássico e pra Inter e Fluminense eu tô mais 70-30 pro Fluminense. Acho que o Fluminense, pelo que tem mostrado aí, né, dificilmente vai perder essa vaga em casa, né? Apesar do Inter ser um bom time de futebol também.